Fala pessoal, beleza? Ó, vamos começar nossa aula aqui de Photoshop. Vamos começar aqui. Primeira coisa, a gente abre o Photoshop, né? E aqui já tem a nossa imagem já que eu já baixei. Mas pra gente baixar aqui do começo, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vai vir aqui em arquivo, abrir, e aí a gente vai escolher a imagem que a gente vai começar a trabalhar. Vou abrir ela aqui. Vou abrir, ela tá no Camera Raw aqui, eu vou abrir ela do Camera Raw. E aqui é o seguinte, galera, eu vou dar uma repassada aqui, ó, nessa parte aqui, ó. E aqui, e aí a gente pode começar a aprender, né? Então, a primeira ferramenta é uma ferramenta de mover. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta para mover. Então, basicamente ela vai pegar o objeto. Vamos fazer um objeto aqui, ó. Vou fazer um objeto aqui, ó, um quadrado. O que que essa ferramenta aqui ela faz? Simplesmente a gente consegue mover esse quadrado ou qualquer outro tipo de objeto na cena. Então essa é uma ferramenta bem importante. Outra coisa que a gente consegue segurando o Ctrl é mover as extremidades, né? Ó, isso é bem legal. E aí solta o Ctrl, a gente consegue mexer ela inteira, né? Essa seria a primeira ferramenta aqui, ferramenta mover, né? O nome dela é ferramenta mover, isso. O atalho dela é o V para facilitar. Então, você está aqui, você está em outra ferramenta, você aperta simplesmente o V, já automaticamente já pega aquela ferramenta. A segunda ferramenta é a ferramenta de seleção. Para que serve essa ferramenta de seleção? Por exemplo, eu vou criar uma seleção aqui, ó, em volta aqui, e vou simplesmente mudar a cor ali. Então, eu já criei uma seleção, não quero que mude a cor em tudo, só onde está naquele quadrado. Então, eu vou vir aqui nesse cara e vou vir aqui, ó, e vou mudar a cor. Tá vendo? Ó? Aquela seleção que eu fiz, ele criou uma máscara e aí eu consigo mudar a cor, escurecer, clarear e assim por diante. Certo? Deixa eu deletar esses dois aqui. Essa ferramenta aqui de seleção, a gente vai muito usar quando tiver algum objeto fora aqui, ó, do nosso produto. Para selecionar o produto não dá certo. Mas às vezes tem alguma coisa aqui que ficou voando. E aí a gente simplesmente faz isso e aperta o delete, né? Essa outra ferramenta aqui é a ferramenta laço. Ó, ela também é de seleção, porém você tem um controle, né? Se você dá dois cliques no final, ele simplesmente fecha o laço. Então aqui, ó, mesma coisa, ó, se eu criar uma máscara, ó, automaticamente eu tenho a seleção daquele laço. Não é muito indicado para selecionar, recortar o produto, né? A outra ferramenta aqui é a ferramenta varinha mágica. Então, se você clicar em algum objeto, ela tenta selecionar, né? Não funciona muito, a não ser que esteja 100% da cor. Aí funcionaria bem. Mas não é o caso aqui. Tem muita influência de mais claro, mais escuro, e aí acaba que não funciona. Uma ferramenta nova que saiu agora é essa ferramenta de seleção do objeto. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é muito legal. Esse é o novo, então às vezes funciona melhor. Ó, automaticamente, ó, ele tenta reconhecer o objeto principal. Então, ó, aqui ele já reconheceu e já selecionou tudo para mim, ó. Olha que bacana, né? Então, nesse caso aqui funcionaria legal. Ó, aqui já selecionou errado. Então, tem hora que vai funcionar, tem hora que não vai funcionar. Ó, aqui já funcionou melhor, né? Legal, né? Junto com ela tem essa outra ferramenta
que também é a mesma coisa, não tem porquê, né? O mais legal dessa ferramenta aqui é esse aqui, ó, esse primeiro aqui, ó. Então os outros não funcionam legal. Essa ferramenta aqui, ó, é a ferramenta de cortar a foto. Então, na hora que a gente for deixar a foto quadrada ou qualquer outra medida que a gente estiver fazendo, a gente vai vir aqui, ó, vai colocar na medida e vai simplesmente apertar o Enter, né? Ou você pode simplesmente selecionar, ó, e arrastar, né? Selecione e arrasta. E aí aperta o Enter e ele recorta, né? Nesse caso que ele cortou errado, mas ó. Ctrl mais, Ctrl menos é o zoom, tá? É a lupinha. Ó, aqui ó. Cortei na distância, dou um Enter. Automaticamente minha imagem está quadrada, né? Quando a gente for colocar 1000 por 1000, é importante deixar ela quadradinha assim. Essa outra ferramenta não é muito usada. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de conta-gota. Então, para que ela serve? Para pegar a cor. Então, ó, vou pegar o vermelhinho lá atrás, ó. Ó, pegou. Vou pegar o cinza aqui da frente, pegou. Para que ele serve? Por exemplo, pega esse vermelho aqui, ó. E aí eu crio uma camada nova. Seguro o Alt e aperto o Delete e ele pintou. E aí quando eu colocar aqui, ó, cor, olha o que acontece. Através daquela cor, ele pintou o nosso objeto. Então, se o nosso objeto tivesse selecionado, deixa eu selecionar ele aqui igual aquela hora, né? Ó, se o nosso objeto tivesse selecionado e tivesse criado uma máscara, olha que legal, ó. Ia deixar só o produto de outra cor. Isso ia ser maneiro, né? Então, e outra, ia ficar exatamente dessa cor aqui que a gente pegou ali, né? E não de uma cor similar, né? Voltando. Esse cara aqui, ó, ele serve para tratar as imperfeições. Então, eu vou colocar ele aqui perto, ó. Ó, tá vendo essa sujeirinha? Eu seleciono ao redor, coloco na layer da sujeira e arrasto pro lado, ó. Sumiu. Ó, se eu segurar a barra de espaço, é a mãozinha, né? Então, ó, seleciono outra parte, arrasto pro lado, ó, seleciono outra parte, arrasto pro lado. E aí a gente consegue ir tirando as imperfeições, né? Ó. Olha que legal. Ó, aqui, ó, esse daqui, ó. Que a gente vê que isso daqui é a imperfeição do couro e não do detalhe do produto, né? Isso é muito importante de ter esse feeling, né? Ó. Então, automaticamente a gente já deu aquela tratada, né? Beleza. Essa ferramenta aqui, ó, é a ferramenta pincel, né? Tá, essa ferramenta aqui é a ferramenta de correção, né? Essa ferramenta aqui é a ferramenta pincel. A própria palavra já diz, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a cor que está aqui e aí você simplesmente vai deixar ele maior. Para deixar maior ou menor, é só clicar com o direito e vir aqui, ó. Ó, e você consegue deixar ele maior. Tanto maior, ó, quanto também, ó, com as bordas mesmo, menos dura, né? Então, mais desfoque, menos desfoque. Mais desfoque, menos desfoque. Então, por aqui, ó. Ó, tá vendo? Menos desfoque. Isso aqui é menos desfoque ainda, ó. Ó, zero desfoque. Né? Então, basicamente, a ferramenta pincel é para isso. É para pintar mesmo, ó. Né? O que eu fiz aqui? Eu dei um Ctrl A para selecionar tudo e apertei o Delete. Ele selecionou e deletou tudo que estava na minha camada, né? Nessa camada 2 aqui. O carimbo, o que ele vai fazer? Você vai pegar a informação e vai melhorando. Por exemplo, eu quero tirar essa ruguinha aqui, ó. Então eu seguro o Alt, pego a informação, vou lá na ruguinha e vou tirando, ó. Ó. Para deixar maior ou menor, lembrando que é apertar o botão direito do mouse, aperto o Alt e ó,
Opa! Lembrando que se você sair clicando, ele vai clicar errado. Mas se você ligar aqui, ó, esse alinhado, ele simplesmente você vai, ó, ele vai selecionar o mesmo lugar, ó, mesmo ponto. Então vai acabar dando certo no final, né? Então basicamente ele é para isso, ó, para dar aquelas melhoradinhas. Você vai conseguindo tirar em alguns lugares. Tem lugar que não funciona. Aí você vem com essa ferramenta aqui e acaba funcionando, né? Tem lugar que uma ferramenta não funciona, você usa outra e assim por diante, né? E tem lugar que a outra não funciona e aí vai. Então, basicamente isso. O nome dessa ferramenta é carimbo, né? E justamente para isso, para você pegar um lugar e você pintar em cima do outro. Ferramenta carimbo. Essa ferramenta aqui é o pincel de histórico. É muito pouco. Na verdade, não usa essa ferramenta. Mas o que, que ele faz, ó? Basicamente, ó, vou pegar aqui essa. Ó, nem funcionou. Basicamente não serve para nada. Essa ferramenta aqui é a borracha, né? Então, por exemplo, eu quero apagar uma parte. Eu simplesmente com a ferramenta borracha vou e apago. Ó, simplesmente isso. Vou e apago, né? Essa ferramenta aqui é a ferramenta gradiente. A própria palavra já fala. Ela é uma pintura, né? Então, simplesmente clique e arrasta. Ela cria um gradiente de cores. A cor dela está aqui do lado, ó. Então aqui eu posso mudar de cor. Olha, abre essa janelinha aqui. E aí aqui eu consigo mudar a cor para a cor que eu quiser, né? Basicamente vai usar bem pouco porque isso aqui é para fazer catálogo e catálogo se faz no InDesign, não aqui. Então não vai usar nada. Esse cara aqui também você não vai usar muito, que é a ferramenta de desfoco, né? Então basicamente ele vai pegar e aí ele vai desfocar uma região, ó. Ó, vamos ver aqui se eu consigo desfocar isso aqui, ó. Ó, clicou e arrastou, ele vai desfocando, ó. Ó, antes, depois. Então é a ferramenta de desfoco. Tanto desfoco, se você clicar do lado aqui, ó, tem a foco. Foco e desfoco. Então a nitidez, essa daqui, ó, ele vai criando uma nitidez. E essa aqui, vamos ver o que essa daqui faz. Também é de borrar, ó. Ele não só borra, como tira do lugar. Ó, e vai desfocando. Pincel de ajuste, não vai usar. Essa ferramenta aqui, ó, ela é a ferramenta para clarear. Ela serve para clarear. Então, por exemplo, aqui, ó, o nosso produto, ele é cinza. Só que tem parte que está mais clara e tem partes mais escuras. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa ferramenta e vou dando uns totozinhos, ó. Só uns cliquezinhos, ó. E aí ele vai clareando, ó. Tá vendo? Automaticamente, onde está escuro, ele dá uma leve clareada, ó. Ó, se for a gente analisar como estava antes, ele deu uma clareadinha, né? Então, às vezes ajuda um pouco, né? A gente quer deixar o mais uniforme possível para depois, na hora que aplicar a cor, ela ficar exatamente de uma cor só e não tons variados, né? A ferramenta caneta é a ferramenta mais importante. Eu vou deixar ela para daqui a pouco, porque ela a gente vai usar bastante. A gente vai usar ela para selecionar o objeto. É a mais importante do Photoshop. Ferramenta de texto, a própria ferramenta já fala. Você clica e aí você consegue escrever, né?
Ó, então, o que que ele pegou aqui? Ele pegou essa cor que estava aqui e aí ele aplicou. Se eu quiser de outra cor, eu simplesmente seleciono e venho aqui e mudo a cor, ó. Ó, aqui eu consigo mudar a cor para a cor que eu quiser. Se eu tiver um código da cor, eu só colocar o código aqui e já vai bater a cor ali 100%. Então, esse código da cor, onde eu acho? Na internet. Então, você está lá pesquisando uma paleta de cores para aplicar naquele ambiente, você simplesmente pode vir e você aplicar essa cor ali, né? E ao invés de ficar procurando e pegando cores similares e tudo mais, né? Então, o mais legal seria isso, né? Beleza. Dito isso, a próxima ferramenta não vai usar. Essa outra ferramenta aqui é a linha. Essa linha aqui, eu costumo usar ela quando eu quero fazer. Quer ver? Quando eu quero fazer o croquis. Então, o que que acontece? Eu pego essa linha e aí eu faço o croquis, né? Então, daqui a aqui, daqui a aqui, que eu quero colocar as medidas desta poltrona. Então, eu coloco essa linha e aí eu venho com as medidas, né? 90 centímetros. Ó, aperto o Enter. Pega a ferramenta de mover e coloco aqui, ó. Posso deixar menor porque tá saindo da cena. Ó, vou clonar ela. Como que eu clono? Ó, para clonar Ctrl Alt, clique em cima, vai aparecer aquela duplicaçãozinha, arrasta, ó. Ctrl Alt, apareceu duas setas, uma seta branca e uma preta, quer dizer que eu posso arrastar para o lado, ó. E aí eu já coloco. E aí, feito isso, você vem aqui na ferramenta de texto e aí você coloca a medida, né? Profundidade 70, largura 80, altura 1,5 m. Esse é o croquis. Então, basicamente, você vai ter que saber pegar a trena lá do produto original, pegar as medidas certinho e já colocar aqui no croquis, né? Então, para isso que eu uso tanto o texto quanto essa ferramenta linha. A ferramenta mãozinha, que o atalho dela é a barra, né? Então, você clicou em cima, arrasta para o lado que você quiser, né? E aí, a ferramenta lupa, você simplesmente arrasta para frente, para um lado ou para o outro, quando ela tiver com sinalzinho de mais, ou Ctrl mais para dar zoom, Ctrl menos, menos zoom. E Ctrl 0 é o 100%, né? Ctrl Alt 0 é 200%, que é onde a gente vê as cagadas. Se você vê algum erro na foto nessa distância, então pode ser que lá no final você consiga ver. Mais que isso, não precisa, porque lá fora você não vai ver. Lá fora vai ser desse tamanho, no papel vai aparecer menos ainda. Então, se atente a corrigir coisas que apareça até essa distância. Menos que isso, mais que isso é desnecessário, né? Então tá, aí aqui é mais ferramentas, aqui é as cores, né? Que você clica nela e aí você consegue mudar. Dando ok, ó, já mudou para vermelho, né? Aí você quer pintar o de baixo, mesma coisa, clica na cor. Opa. Né? E aí, eu quero usar o azul agora, só clicar nesse cara aqui, ó. Ó. Ou então aperte o X. O X é o atalho, ó. O X é o atalho. O D, ele volta à cor original, que é branco e preto, né? Isso é bacana. Agora, continuando a aula, eu vou vir aqui, ó, nas ferramentas aqui de cima.
A primeira aqui é o arquivo. A gente vai usar o arquivo para quê? Para abrir, para salvar. Então, o novo arquivo, se eu quiser fazer um arquivo do zero, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo do zero, né? Então, eu vou lá, escolho o que eu quero e crio, ou seja, crio um arquivo do zero, branco, para mim começar a mexer. Abrir, a gente vai lá, vai abrir um arquivo que a gente já tem, né? O atalho desse cara aqui é o Ctrl+O, muito importante, né? Fora isso, deixa eu ver. Salvar, salvar como, essas duas. E salvar uma cópia, que também é bem importante. Então, o que acontece? Você fez todo o tratamento e você simplesmente salva. Ele vai perguntar como você quer salvar. Eu quero salvar em TIFF. Então, eu venho aqui e aí eu mudo para TIFF. Que é esse cara aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai preservar todas as camadas todas as layers que você usou, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre layer. Então, basicamente é isso, né? E depois, quando tiver o arquivo finalizado, aí eu vou salvar aqui como cópia, porque eu quero salvar como JPG, para ficar bem levinho para o e-commerce, né? Para ficar bem levinho para o e-commerce, né? Então, aqui basicamente é esses caras que a gente precisa saber, né? Isso. Editar. A gente precisa saber do perfil, né? Editar. Cadê? Correções de cores. Atribuir perfil. Isso aqui é muito importante, a gente sempre trabalhar com esse perfil aqui, ó. sRGB. Então, toda vez que a gente for abrir uma imagem, é legal a gente atribuir esse perfil. Para que a imagem fique todas elas da mesma cor lá fora, né? Então, na hora que salvar, se a cor, se você fez a mesma coisa, a cor não está batendo, quer dizer que você colocou o perfil errado, né? Então, é importante a gente atribuir um perfil certo. E o perfil certo é aquele lá, né? É esse aqui, ó, sRGB e por aí por diante, né? Vamos dar OK. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Imagens. Imagens é uma parte aqui importante também. Então, primeira coisa, a gente vai vir aqui em modo. E aí eu quero saber se essa imagem é para gráfica ou se é para fotografia, para site, para revelação em foto, tal. Então, se for para site, eu mantenho ela RGB. Se for gráfica, eu coloco em CMYK. Então, só a gente saber qual vai ser a finalidade. Eu costumo deixar 8 bits, né? Mas 16 bits também não está errado. Então, eu gosto de deixar em 8, mas pode deixar em 16 também não está errado, tá? Ajustar. Essa parte aqui de ajustar, a gente não vai usar porque a gente não tem um controle aqui nelas. Então, se eu aplicar um levels aqui, ó, depois eu não consigo, se eu precisar voltar, eu não consigo voltar, né? A não ser o Ctrl Z. Só que o Ctrl Z ele não funciona até uma certa altura, né? Depois ele para de funcionar. Então, essa parte, nós não vai usar. Daqui a gente vai usar só esse cara aqui, ó. Sombra e realce. Só. Então, o que vai acontecer? O de vocês vão estar assim, que é simplesmente aqui, ó. Para vocês clarear um pouquinho a sombra, né? Tomem cuidado para não ficar também tão lavado. Então, só clareia um pouquinho. Ó, olha que legal. Tá bem claro, bem escuro. Deu uma igualada na cor, né? Isso é legal, né? Então vem aqui, o único que vocês vão usar é esse cara aqui, ó, sombra e realce, para deixar a foto mais legalzinha, né? Esses aqui também nenhum vai usar para nada. Aqui tem algumas coisas importantes, por exemplo, tamanho da imagem. Então, por exemplo, eu deixei a imagem quadrada. Ó, deixei a imagem quadrada. Agora eu preciso colocar ela 1000 por 1000. Então eu venho aqui, tamanho da imagem, vai abrir essa aba. O que seria 1000 por 1000? 1000 pixels.
Então, eu coloco aqui 1000, e aí o de baixo também automaticamente vai estar 1000. Se não estiver, é porque esse cadeadinho está aberto. Então é só fechar ele e colocar 1000 por 1000. Só dá um OK. Automaticamente a sua imagem já está 1000 por 1000. Tá? Deixa eu voltar. Outro cara também legal é esse aqui, ó. Tamanho da tela de pintura. Então o que vai acontecer? Eu quero deixar aqui 3.500, um exemplo. Tava 2.500, deixei 3.500. Ele simplesmente deixou o meu produto do mesmo tamanho e aumentou a área, essa área aqui, ó. Então ele aumentou, me dando espaço para trabalhar. Se eu fizer ao contrário, ó, de 2.000 deixar 1.500. Ó, ele está falando que ele vai cortar os objetos. Então, ó, automaticamente ele cortou os objetos, né? Ctrl Z para voltar, né? Ctrl 0 para deixar grande assim, né? Então, basicamente isso. Rotação da imagem, né? 180. Deixar de ponta cabeça, 180. Então, basicamente é isso, ó. Rotação da imagem, né? Aí, aqui, outra coisa, ó. 90 graus, ó. Tanto para um lado quanto para o outro, ó. E o flip. Então, vem aqui, ó. Flip horizontal ou flip vertical. Entendeu? É que eu volto do jeito que estava. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Apagar, cortar. Rotacionar, tal. Isso. Daqui é isso aqui que vocês têm que saber. Voltando aqui em camadas agora. Tá, eu não falei de camadas. Eu coloquei várias camadas aqui e não falei de camadas. Então vamos deletar. Vamos deletar. Ó, foi acrescentando camada. Então o que seria camada? A camada é esse cara aqui, ó. Isso aqui seria a primeira camada. Então quando abre a foto vai estar só essa camada. Quando a gente seleciona a foto, quando a gente seleciona o objeto, selecionamos o objeto. Olha que legal, tá vendo que ele pegou essa seleção errada? Para isso que serve esse quadradinho aqui, ó. Então, ó, eu posso acrescentar. Então, seguro o Shift e arrasto aqui, ó. Automaticamente eu corrigi esse detalhe, né? Ele ia cortar sem isso aqui, né? Então, como que eu faço uma nova camada? Nesse caso aqui, Ctrl J. Então, agora eu tenho duas camadas. A camada original e a camada que eu acabei de usar, de recortar, né? Ctrl J. Então, para que serve a camada? Quando eu for fazer as pinturas, eu vou vir aqui, ó, na camada, vou criar uma camada, vou criar uma máscara usando a layer da camada, né? E aí aqui eu vou simplesmente, ó, pintar, né? Isso é bacana. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, pessoal, essa aula basicamente foi para falar dessas ferramentas aqui e um pouco sobre essas ferramentas. Na próxima aula agora a gente vai falar um pouco mais sobre essas ferramentas e depois a gente vai colocar em prática algumas ferramentas, tá bom? Por enquanto é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.